hoje a repórter Cíntia Lages, aqui ao vivo, fala conosco, direto da capital teresina, para destacar mais uma história importante, mais uma história interessante, mais uma história de transformação de vida no estado do Piauí. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos que nos acompanham. E já que vocês estão tão intelectuais, hoje citando uma frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset, que é especificamente: eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não salvo a mim. Então, aproveito para dizer que eu estou numa galeria de arte, cercada de artistas piauienses por todos os lados, ou seja, eu estou protegida pelo que há de melhor da nossa arte. Inclusive aqui tem a Frânio Castelo Branco, Dora Parente, para citar Gina Castelo Branco, para citar só alguns nomes da nossa arte contemporânea. Bom, e vamos falar de educação, que é algo muito próximo da arte também. Nós sabemos que o Bolsa Família condiciona o pagamento desse benefício à frequência das crianças na escola. O que significa, é claro, que isso diminui a evasão escolar e aumenta os índices de aprovação. Mas numa cidade, em Buriti dos Montes, que fica ao norte do Piauí, a cerca de 280 quilômetros aqui de Teresina, lá 100% das crianças foram alfabetizadas na idade certa. O município é um dos 20 do estado do Piauí que conseguiram essa marca. E lá nós tentamos entender por que as crianças, também aquelas beneficiárias do Bolsa Família, estão como parte desse ranking tão positivo. E o que a gente compreendeu é que a participação da família e também a excelência dos alfabetizadores tem contribuído para esses indicadores que nós vivenciamos lá em Buriti dos Montes. Vamos acompanhar. Na cidade de Buriti dos Montes, vidas se transformam através da educação. A começar pela Josi, agricultora que contou com o Bolsa Família logo após o nascimento do primeiro filho. O tempo passou e agora é a vez dela realizar o próprio sonho de se tornar professora. A gente trabalha, tem o nosso complemento, mas aí na roça também, eu trabalho em outras coisas também, né? Não trabalho só assim. E aí a gente complementa o restante da renda para roupa, calçado, né? As outras coisas básicas que a gente tem que ter é a gente trabalhando por fora a parte. O Bolsa Família é unicamente exclusivo só para alimentação. Se eu terminar minha faculdade, conseguir um trabalho melhor, lógico que eu vou ganhar melhor, né? Vai ser um serviço melhor, vou ganhar melhor. E aí eu posso deixar, né? Para ser para uma outra pessoa que realmente precisa, que aqui na cidade, por mais pequena que ela seja, por mais ajuda que a gente tenha, mas sempre tem uma pessoa precisando mais do que a gente, né? Aí a gente liberando pelo menos um já vai ajudar uma pessoa bem lá na frente. A Escola Municipal Tia Deca é um exemplo de como o Programa de Transferência de Renda do Governo do Brasil contribui para a melhoria dos indicadores educacionais. A alimentação influencia muito no aprendizado da criança. Uma criança com fome, ela não aprende, ela não tem ânimo, ela fica cabisbaixa. E a gente prima pela alimentação. Quando a criança chega à escola dizendo que não merendou, que elas chegam cedo, 7 horas da manhã, a gente antecipa a merenda dela para que ela possa se alimentar e participar e ter atenção na aula. Olha, essa sala onde nós estamos, que é de alunos de terceiro ano, atingiu aquela meta de 100% de alfabetização na idade certa. E a Dilma, que é a coordenadora da escola, tem nesta sala aqui o filho dela, que é o Henrico, um dos estudantes, então, que está dentro desse ranking do Piauí. E a excelência da leitura dele impressiona. É chamada de água potável. Ela não provoca as doenças nem faz mal à saúde das pessoas. O Henrico saiu do segundo ano como leitor fluente, lê todo tipo de texto, é uma maravilha. Eu não estou aqui falando como coordenadora, eu estou falando como mãe. Dos 218 alunos da Escola Tia Deca, 166 são de famílias beneficiárias do Bolsa Família.
é onde entra este documento, que faz o acompanhamento da frequência dos estudantes. E ele é monitorado diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Se essa frequência for inferior a 70%, as mães ou pais são notificados e o benefício pode ser bloqueado. Se a família garantir que a criança está na escola, com certeza a escola faz sua parte. A cada 2 meses a gente recebe essa frequência escolar e a gente coloca como é que está essa criança. Essa criança não pode estar abaixo de 75% de frequência escolar, porque prejudica diretamente o Bolsa Família. A mãe é notificada, acontece alguma coisa que essa criança não pode ter abaixo de 75% nessa frequência. Então, por isso a importância da frequência escolar. A participação da família é um dos pilares que levaram ao sucesso da Escola Tia Deca. Égila é mãe de Pedro Rômulo, mas também é monitora na escola. Ela ajuda alunos nas tarefas e recebe uma bolsa que contribui muito nas despesas de casa, assim como o Bolsa Família. Quando eu tive ele, aí eu pensei, como eu vou cuidar do meu filho, né? Aí então eu recorri ao Bolsa Família, que foi o que veio me ajudando e ainda hoje me ajuda muito. Eu recorro para casa, alimentação. E o dinheiro que eu recebo aqui da escola já é para manutenção de roupa, de sandálias, para sustentar ele. Quando eu crescer, para me ajudar minha mãe e meu pai também, né? Que eu gosto muito de minha mãe, eu vou ajudar eles dois. 2, 3. Já a Alessandra está na sala de aula todos os dias. Foi a forma que essa mãe encontrou para ajudar o Luan na adaptação escolar. Ele é uma criança não verbal, aí poucas pessoas entendem o que ele fala. Aí eu entendo tudo, né, como mãe, lógico. Aí eu venho todos os dias com ele, daqui eu levo eles para terapias dele. Ele faz fono, faz a psicóloga, aí daqui eu já levo. A coordenadora desenvolveu atividades preparadas só para ele. As figurinhas ajudam no aprendizado da matemática. E as letras são maiores para aumentar a visibilidade para o Luan. O acompanhamento integral do filho só é possível porque o Luan foi beneficiado com o BPC, o benefício de prestação continuado, pelo diagnóstico da síndrome de Down, e recebe o equivalente a um salário mínimo por mês. Não tem como eu me manter esse benefício. Eu comecei a trazer ele nem caminhava. Aí eu trazia das terapias dele, já vinha direto para cá. Mas assim, aquela coisa, eu nunca desisti dele. Trazia, eu ficava sentado com ele nas pernas. Mas aquela coisa, eu sempre tive aquela coisa que ia dar certo e tá dando, graças a Deus. Tá, então, mais uma história incrível de superação, uma história de construção de cidadania, construção de futuro, com a base vinda desse programa tão importante. Porque você vê que termina criando uma rede. A família recebe o Bolsa Família, garante a alimentação dentro de casa, para que a criança vá alimentada para a escola. E o Bolsa Família exige a matrícula, o aluno matriculado se alfabetiza na idade certa, e 100% da escola com essa alfabetização na idade certa, 100% do município com essa alfabetização na idade certa. Isso é garantia de um futuro pela frente. Cíntia Lages, mais uma história emocionante, mais uma história de vida, de mudança aqui na série A Vida Mudou. Cíntia. É isso, Ananias. Eu acho que o que acontece em Buriti dos Montes quebra muito esse preconceito, ajuda muito a quebrar o preconceito que existe contra esse programa de transferência de renda. Primeiro, a gente viu aí que todas as mães são elas que administram a casa e administram pelo menos o programa Bolsa Família, todas elas associam o recebimento dessa bolsa à educação dos filhos. Eu acho que é uma quebra de paradigma muito grande quando a gente reúne essas histórias reais de gente que entende
qual é o objetivo desse programa e utiliza esse recurso exatamente para seguir a condição e estabelecer que as crianças não faltem às aulas. Inclusive, essa escola tem um programa de busca ativa. Quando a criança falta 3 vezes à escola, 3 vezes na sequência, eles buscam contato com a família para tentar entender o que está acontecendo. Ou seja, eles não desistem dos filhos, assim como a Alessandra disse que não desiste do Luan, que, aliás, depois que terminou essa reportagem, foi até onde nós estávamos na diretoria para mostrar que também sabe fazer vários passos de capoeira. O Luan é um fofo, realmente, e a Alessandra é uma dessas mães, como muitas que a gente encontra pelo Piauí, que são mães com M bem maiúsculo. Exatamente, parabéns por toda essa história de dedicação à família, de superação, de esforço e aí de também buscar, né? Buscar no dia a dia essa transformação, não se acomodar com situações adversas, pelo contrário, sempre buscar avançar, a buscar melhorar. E aí quando se tem apoio, isso fica, não digo mais fácil, mas fica acessível, Ari. Olha, a Cíntia tocou num ponto que eu acho crucial. Existe ainda um preconceito elitista, injusto, cruel, perverso contra o programa Bolsa Família, o programa do PAA que ela mostrou ontem de compra de alimentos dos pequenos, porque nesse país, infelizmente, as pessoas acham, quer dizer, parte da elite acha que as gerações atuais elas não têm dívidas a pagar com as populações mais vulneráveis herdadas dos antepassados das gerações anteriores. Temos sim, a gente tem essas dívidas que têm que ser pagas através de ações afirmativas, de programas de distribuição de renda, ou seja, de uma política de distribuição de renda justa. Sim. Essa política redistributiva ela é essencial para que o país cresça e cresça de uma maneira mais justa. Nós temos responsabilidade sobre o que os antepassados brasileiros fizeram. E eles discriminaram pobre, discriminaram negro, discriminaram pessoas com neurodivergência, até porque esse entendimento, esse conceito é relativamente novo. Então, trazer informação, trazer como esses programas mudam a vida das pessoas é essencial. E, em última instância, como esses programas garantem cidadania. Esses cidadãos, eles merecem, eles precisam ser tratados como cidadãos e não, antes eles eram tratados como subcidadãos. Maravilha, sigamos. E a gente vê aí nas imagens, que a Cíntia foi lá em Buriti dos Montes, junto com toda a equipe da TV Meio Norte, o cinegrafista Cleiton Pereira, o editor Danilo, trazer para a gente essas imagens com produção de Carol Cruz, de Renan Soares, e o que a gente percebe são as mulheres, as mães que levam os filhos nas escolas, que fazem as tarefas, que estão acompanhando. Cadê os homens, hein? Preciso fazer essa cobrança. França Teixeira. Olha, Ananias, e esse preconceito vem porque muitas pessoas olham apenas para a sua realidade. Agora, a realidade de uma família que, por exemplo, não tem condições nem para a subsistência, para 3 refeições diárias, é bem complicado você imaginar como essa família vai conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade social. Então, programas como o Bolsa Família e a garantia das condicionalidades, o que não estava sendo observado na gestão anterior, programas como esses são essenciais para que a vida dessa população mude de patamar. E milhões de brasileiros já observaram essa mudança de patamar. Filhos que foram os primeiros da família a serem formados, a ingressarem no ensino superior, os exemplos são muitos. Os primeiros médicos da família, os primeiros advogados, os primeiros professores. Então, para sair dessa situação de vulnerabilidade social, esses programas eles dão a alavancagem necessária e o exemplo no município é um exemplo muito claro, Ananias, de que o futuro está na educação. Sem sombra de dúvidas, mais uma vez, parabéns. Tem gente que usa um benefício de um programa social de forma errada? Tem, infelizmente tem. A esses, a fiscalização, a suspensão, a retirada dos programas.
Agora tem gente que precisa, tem gente que faz bom uso, tem gente que transforma a sua vida, a vida da sua família. É isso que a gente está vendo neste grande exemplo que vem do município de Buriti dos Montes, no Piauí. Obrigado, Cíntia. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, tá aí então. Olha, a gente